Fátima 2. Amém. Itacolomi. Amém, pastor Davi. Mangabeiras. Morro da Cruz. Isso. Amém. Pompéu. Maravilha. Roça Grande. É isso aí, né, Brunão? Rosário. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do Poderosas em Deus. Vilas Reunidas. Amém. É isso mesmo. Pois bem, queridos irmãos, tem aqui alguns convites que eu quero com muita alegria ler nessa oportunidade. O segundo dirigente, irmão Cassiano Souza, convida a todos os irmãos para o culto de ação de graça pela passada aniversário do primeiro dirigente, pastor Washington Vieira Soares, e sua esposa, irmã Esther Freitas Ferreira Soares, dia 15 de agosto, às 19 horas, na rua São Lourenço, congregação de Vilas Reunidas. Também o segundo dirigente local, diácono Daniel de Souza Correia, junto com o nosso pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro, convida a todos para participar do culto de ação de graça pela passagem do aniversário do pastor Benedito Inácio de Miranda e sua esposa, irmã Irene Maria Miranda, 19 horas do dia 16 de agosto. Também nos dias 22, 23 e 24 de agosto, teremos uma cruzada de missões na congregação de Coqueiros. Pastor Lemuel Freitas, junto com o nosso irmão Walter Pedrosa, coordenador de missão local, convida todos os irmãos para participarem deste grande evento sob o tema "O Vale está cheio de ossos secos. Quem vai profetizar?" Dias 22, 23 e 24 de agosto. Também no dia 8 de agosto, irmãos, temos o culto em ação de graça pela passagem do nosso irmão diácono Tiago Mendes da Silva e sua digníssima esposa, irmã Tatiana Mendes. Dia 8 de agosto, no bairro Fátima 2, congregação do Fátima 2, rua Campo Florido, 156. Também tem mais um último convite. O pastor regional Jorge Luiz Teodoro, juntamente com o pastor Nilson de Souza, convida todos os irmãos para participarem dessa festividade com o tema grande festa, cujo tema será "Porque sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra", Jó 19, 25, dia 31 de julho, e dia 1º, 2º e 3º, dia 1, 2 e 3 de agosto de 2014, às 19 horas, na congregação do bairro de Roça Grande, em nome do Senhor Jesus. Aula de bacharel, próximo sábado, dia 26. Vamos ouvir o Bruno louvar o Senhor com hino, Bruno? Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Os irmãos, cantar o hino de número 291. Eu tenho meditado muito na nossa harpa, né? Na quantidade
de evangelho que tem, na quantidade de riqueza em relação à palavra. Nós vivemos em um tempo onde os hinos talvez não refletem aquilo que Cristo gostaria que fosse refletido em sua palavra. Mas eu acredito que muitas vezes nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que Cristo quer que nós olhemos lá para trás, que Cristo quer que nós voltemos muitas vezes às nossas origens. Muitas vezes nós precisamos não correr, mas sim nos prostrar diante daquele que é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. 291. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Diga: levarei, eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pense nisso. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Ele não precisava. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Essa é a nossa alegria, e eu me alegro na cruz, somente nela. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levaremos, sim, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a verdade
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele. Você crê nisso? Ele vai voltar para nos buscar. Rei de Deus, sim, eu amo Jesus da cruz, é morrer, é morrer. Levaremos, Senhor, levarei. Sim, Senhor, até por uma coroa trocar. Levarei, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Presbítero José Carlos nos trazendo a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Eu saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos alegres. Jesus está conosco. Louvado seja Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande em ser aquele que vai ser o porta-voz do céu. É uma responsabilidade grande porque diante de homens capacitados, igual a gente tem aqui em Sabará, quando o Gladstone me ligou, eu até falei com ele, então fiquei até satisfeito de saber que Deus quer me usar aqui neste lugar hoje. E a gente fica apertado, né? Eu acho que todos que falam a palavra de Deus, a gente fica meio apertado, a mão fica meio suada, só que quando a gente começa a ler, quando a gente começa a falar, Deus vai usando e a gente vai pegando confiança e Deus vai falando e depois a coisa fica uma benção, né? Deus opera milagres, maravilhas, mas confesso que a gente fica meio apertado, né? Louvado seja Deus. Mas como a oportunidade foi nos dada, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, para a nossa meditação aqui esta noite. Eu uma vez vi o pastor Jorge Luiz falando que quando ele era mais novo, ele pregava assim, aquele entusiasmo, e às vezes, né, mais alto, um tom mais agitado, e que hoje não, hoje ele está mais tranquilo, pregar mais light, né, pastor? E eu estou igualzinho ele, estou querendo mais tranquilo, né? E exigir um pouco menos da garganta. Minha garganta já não é uma garganta assim muito forte, até peço a Deus para que me dê uma garganta ungida de ouro, para que no outro dia eu não fique rouco, né? Mas louvado seja Deus, a gente vai tentar falar assim mais tranquilo, e Deus vai falar da mesma forma, louvado seja Deus. Isso, se Deus permitir. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler o versículo 24. Quem encontrou, por gentileza, vamos nos colocar em pé, para, em reverência à palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 32, vamos ler somente o versículo 24 a seguir. Jacó, porém, ficou só, e lutou ele um varão até que a alva subia.
e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Deus, nós estamos aqui porque nós temos sede da palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco de uma maneira poderosa, Deus. Fala e como resposta, Senhor, derrama a tua glória e o teu poder sobre cada crente aqui esta noite. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Deus, Abraão, sem pensar em Deus, sem nada, Deus aparece para Abraão. E Deus começa a fazer para Abraão promessas de bênção, promessas de prosperidade, promessa de filhos espirituais, e que Abraão se tornaria o pai da fé da humanidade. E Deus vem prometendo para Abraão, e esta promessa se estendeu a Isaque, até chegar em Jacó, e por motivo de o ser humano, o homem, não confiar sim, mas tentar ajudar as coisas a acontecerem segundo o seu próprio olhar, muitas das vezes Deus teve que intervir para que o negócio, para que o seu projeto, o plano de Deus, não se perdesse ou se atrapalhasse, porque o homem tentou dar uma ajuda para Deus, sendo que Deus já tinha preparado tudo já estava preparado. O projeto de Deus era um projeto que Ele mesmo projetou, uma coisa correta, certa, e Deus, Ele prometeu e Ele ia cumprir todas as suas promessas, mas o homem tentando ajudar a Deus, fazendo coisas que ele acha que está certo, e agindo de forma errada diante dos olhos de Deus, muitas das vezes dificultava, e Deus tinha que aparecer para consertar aquilo que o homem estava fazendo, achando que estava certo, mas na verdade estava atrapalhando. Louvado seja Deus. A promessa para Jacó era que ele seria um grande homem, ele seria abençoado, e tudo aconteceria na vida dele de uma forma tranquila, tudo dirigido por Deus. Mas, por falta de sabedoria, as coisas foram um pouco meio difícil. A começar pelos pais de Jacó, Isaque e Rebeca. Deus já tinha falado com Isaque, e Rebeca engravida, e no dia do parto nasce Jacó e Esaú. E diz a Bíblia que Jacó nasce depois, Esaú primeiro. Ele vem agarrado aos pés do seu irmão, como quem queria nascer primeiro para ter a primogenitura. E ele vem ali agarrado, como quem queria dizer: vou puxar meu irmão para trás e vou nascer primeiro, porque eu serei o herdeiro. Desde quando um recém-nascido, uma criança que está vindo ao mundo agora, naquele momento, vai ter tal pensamento
ou tal maldade a ponto de querer puxar o seu irmão para trás, para nascer primeiro. Este fato foi da cabeça dos pais de Jacó. Eles que imaginaram isso, porque o menino nasceu encostado no pé do seu irmão, e ali já começou uma divisão entre família, porque Jacó era o preferido da mãe, Esaú era o preferido do pai. E todo mundo sabe, quando há uma preferência entre família, dá uma briga tremenda, sai até morte. Quando um pai puxa para um lado de um filho, a palavra é bem clara e nós sabemos, na nossa vida atual, que isso dá problema. Isso dá problema. Isaac e Rebeca não tinham tanta experiência. Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Aí já começou o erro. O erro já começou a partir daí. E para piorar a situação, o pai Isaac, achando que ia morrer, já querendo passar a bênção para os seus filhos, pediu que trouxesse até a ele Esaú, para lhe abençoar. Sua mãe, também errando, enganando, chamou Jacó, falou: não, seu irmão está para lá, vem aqui que teu pai vai te abençoar, teu pai já não enxerga mais, vamos te maquiar aqui, para que você receba a bênção no lugar do teu irmão, mentindo. Desde quando Deus opera na mentira? Desde quando Deus está envolvido em mentira? Se há mentira, Deus está longe. Deus não estava neste negócio. Esse negócio era da cabeça dos pais dele. E Deus lá de cima, vendo tudo, Deus não intervém nas atitudes do homem. Deus, ele lá de cima, vendo tudo, deixando a coisa acontecer. E Deus olhando, falando: eles estão fazendo tudo errado, mas vamos ver até onde isso vai. E com o preço foi alto, porque quando Esaú chegou, Jacó teve que fugir, a ponto de acontecer uma morte ali na família. E sua mãe teve que mandar Jacó para longe: vai, meu filho, desaparece, teu irmão vai te matar. E Jacó pegou algumas coisas e teve que fugir, porque o seu irmão, enfurecido, se encontrasse com ele, poderia ter certeza, Esaú tiraria a vida de Jacó. E Deus lá de cima, só observando, o negócio se enrolando, as coisas acontecendo, e Deus permitindo, e Deus sabia que não era aquilo, porque quando Deus promete, Deus cumpre. Meu irmão, Deus não quer a tua ajuda. Você é um escolhido de Deus. Todos nós sabemos que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Escolheu porque algo de nós chama a atenção de Deus. E Deus nos escolheu, e Deus nos fez promessas. E nesta caminhada, Jacó sozinho, no meio do deserto, no meio do nada, ele não estava pensando em Deus. Ele sabia que no deserto a possibilidade dele viver era mínima, principalmente à noite. Animais ferozes iriam lhe caçar. Bandidos que andam à noite provavelmente iriam tirar a sua vida.
Jacó não tinha perspectiva de vida nenhuma. Jacó tinha uma certeza, que provavelmente naquele deserto ele iria morrer. Se ele voltasse, seu irmão já estava ali esperando. A noite chegou, não dava para caminhar. É melhor eu descansar aqui, deitar e dormir. Quem sabe eu passo essa noite. Nem certeza se ele ia acordar de manhã ele tinha. E quando Jacó deitou, diz a Bíblia que ele teve um sonho. Deus apareceu para Jacó. E Deus falou: Jacó, eu sou o Deus do teu avô e do teu pai, Jacó. E Jacó, naquele momento, começou a prestar atenção naquela voz que estava ali falando. E diz a Bíblia que Jacó teve uma grande visão. Ele viu uma escada que estava ligando o lugar onde ele estava, a terra, até o trono de Deus. E Jacó viu Deus, e diz a Bíblia que nesta escada anjos de Deus descia e subia naquele lugar. Louvado seja Deus. E teve um diálogo que nós vamos ver. Gênesis 28, versículo 12. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava o céu, e eis que o anjo de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitada, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, e ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti a tua semente será benditas todas as famílias, a família da terra. Jacó, eis que eu estou contigo, meu filho, e te guardarei por onde quer que tu fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que eu haja feito o que eu tenho te dito. Você vê como é que Deus é taxativo e direto? Você vê que a promessa de Deus é clara, não deixa dúvida nenhuma. E Jacó, quando acordou do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E ele disse assim: e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Louvado seja Deus. Quando Jacó teve essa visão, quando Deus falou com Jacó, quando ele acordou, ele não teve dúvida nenhuma que aquilo não era um sonho comum, e que verdadeiramente Deus estava naquele lugar. E ele gravou na sua memória todas as promessas que Deus tinha lhe feito aquela noite. E ele deixou bem claro: olha, Deus estava aqui e eu não sabia. Esta aqui é a porta do céu. Louvado seja Deus. As coisas até então estavam complicadas para Jacó, porque Jacó não sabia para onde iria. A sua família já estava meio que separada. O seu irmão queria lhe matar, sua mãe insatisfeita, o pai também, e as coisas estavam meio atrapalhadas na vida de Jacó. Agora, por causa de quê? Por causa deles mesmos. As coisas só ficaram atrapalhadas por causa deles mesmos.
Agora, não foi Deus que criou aquela situação, mas é Deus que vai consertar tudo. Muitas das vezes nós estamos vivendo problemas da nossa vida. As coisas não estão caminhando bem. No trabalho, não sei, está complicado. Na família também. O salário não dá. O negócio não está bom. Meu irmão, se a coisa não está boa, o único culpado disso tudo somos nós mesmos. Agora, Deus não precisa que ninguém lhe ajude. Você por si só nunca vai sair dessa situação. Mas Deus que está aqui neste lugar, que não tem culpa daquilo que está acontecendo com você, é Ele mesmo que vai fazer um milagre na sua vida e as coisas vão acontecer para o bem. E a partir daquele momento, a partir daquela visão, daquela coisa linda, e Jacó acreditou naquela palavra. E a partir daquele momento, ele disse: bom, Deus, Ele é comigo. Foi com meu avô, foi com meu pai, e agora Deus apareceu para mim, está dizendo que é comigo, aonde que eu for, e vai me prosperar, e vai me abençoar. E Jacó acreditou naquilo. A partir desse momento, Jacó já não estava mais sozinho. Aonde ele colocava as plantas do pé, ele acreditava que aquela terra seria dele, porque Deus lhe tinha prometido, e quando Deus promete, Deus cumpre. Então ele ficou tranquilo, ficou despreocupado. Deus agiu em favor de Jacó. Eu não sei se eu vou, aliás, até sei. Não vai dar para concluir aquilo que Deus tem me dado, porque o horário, que é nosso amigo, passa rapidamente. Mas veio na memória a lembrança de Abraão. Sara procura Abraão e fala: Abraão, pegue este filho, que não é meu filho, Ismael. Pegue este menino, pega a sua mãe Agar, e eu quero que você mande esses dois embora. Foi um erro aquele tratado entre nós. Eu jamais poderia ter oferecido a minha escrava para ficar com o senhor. E agora esse filho, Ismael, está me dando muito problema. Eu quero, Abraão, que você pegue a mãe desse menino Agar e pegue também o seu filho Ismael. E eu quero que você mande ele embora. Mande embora, não quero ver esses dois aqui. Abraão se entristeceu muito, porque, afinal de contas, era seu filho, um rapaz já. Não era filho de Sara, mas era filho de Abraão. E Abraão não queria mandar um filho dele embora para o deserto, para a morte, porque o deserto é lugar de sofrimento e o final a morte. Abraão sabia que ninguém conseguiria sobreviver no deserto, certamente morreria. Só que Deus apareceu para Abraão. Meu irmão, Deus sempre está presente, Ele nunca deixou de falar. Muitas das vezes é o homem e a mulher que não tem sensibilidade espiritual, que não consegue entender o projeto de Deus para a nossa vida. Abraão não queria, e Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, dê ouvido à sua esposa. Pega Agar, pega Ismael, mande eles embora, Abraão, porque eu tenho promessa na vida desses dois, Abraão.
já que aconteceu do jeito que vocês quis, Deus poderia ter usado essas palavras. Já que o negócio, vocês não acreditaram naquilo que eu prometi, e essa situação foi vocês que criaram, mas vocês não têm condições de arrumar isso aí, então você deixa comigo, viu, Abraão? Porque deste menino eu também vou fazer dele uma grande nação. E Abraão, que era obediente à voz de Deus, e a obediência é importante, a obediência é muito importante. Deus, Abraão chama Agar, pega Ismael, dá para eles um pouco de água, um pouco de pão, e fala: vocês podem ir embora. E Abraão, quando viu que Sara, Agar e Ismael começaram a andar em direção ao deserto, pode ter certeza, Abraão, ele pensou que aos olhos humanos, jamais esses dois conseguiam viver num deserto. Mas Deus, que é o Criador dos céus e da terra, me deu garantia que eles vão sobreviver. E não só sobreviver, mas que eles vão ser uma bênção, e também vai sair uma grande nação desses dois. Então eu estou tranquilo. Só que Abraão esqueceu de falar para Agar isso. Abraão esqueceu de falar para Ismael essas coisas. Agar, que estava ali naquela família, desde pequenininha. Ismael, que nasceu ali, ela não conhecia outro povo. E ela amava Abraão. De repente, aquela facada no coração. Abraão, eu não te quero mais. Pode ir embora. Porque se ele fala mansinho, ela não ia. Ismael, pode ir embora. Vai embora. E Agar saiu no meio do nada. E ela se entristeceu, é lógico. De repente ela tinha tudo, agora ela já não tem mais nada. A pessoa que ela amava, agora lhe mandaram ela para um deserto, para a morte, porque ela é para a morte. E ela ficou pensando: eu sou uma mulher maldita, nasci escrava. Mas em todos os casos estava bem. Apesar de não ter nada, porque escravo não tem direito a nada. Mas agora nem o que eu tinha, agora nem aquilo que eu tinha eu já não tenho mais. Está eu aqui e meu filho no deserto, eu não sei o que será da minha vida, provavelmente eu vou morrer. Aliás, provavelmente não, ela tinha certeza que ele iria morrer. Ismael. E a mãe olhava para o filho, um sol escaldante, quentíssimo. Rapidinho a água termina. Rapidinho o pouco de pão que tinha também acabou. Come pão da sede, bebe muita água, acaba rápido. E a fraqueza tomou conta dos dois. E ela pensando que Deus lhe tinha lhe abandonado para morrer. E que este Deus do seu senhor Abraão era um Deus covarde. Por que Deus fez isso comigo? Por que as coisas de mal acontecem comigo? Eu não quero saber mais de Deus. Porque Ele me colocou aqui nesse deserto para me morrer, e o pior ainda, a criança tem menos resistência do que um adulto.
E ela se enfraquece mais rápido, e a mãe, vendo seu filho desfalecer, quer coisa pior do que isso? Agar estava no fundo do poço. E ela encontra um pedaço de árvore no meio do deserto. E ela pega o seu menino que estava fraco, delirando, e leva e coloca debaixo de uma árvore, onde tinha uma sombrinha pequenininha. E diz a Bíblia que ela se afasta, um arco de flecha, porque ela não queria ver o menino morrer. Qual mãe que quer ver o seu filho morrer numa situação dessa? E ela não queria saber de Deus. E ela afastou e ficou de longe, coração doendo, chorando, sem dizer uma palavra. Agar estava de mal de Deus. Mas diz a Bíblia que um menino, Ismael, que tinha aprendido bem o que o pai dele tinha lhe ensinado, de que, por mais difícil que pareça a situação, é só você clamar ao Senhor, que Deus o ouve aonde que você estiver. E o menino aprendeu isso. E diz a Bíblia que mesmo fraco, mesmo sem força, o menino clamava ao Senhor: Deus, Deus de meu pai. O meu pai me ensinou que quando eu estivesse numa situação difícil, bastaria eu clamar ao Senhor, que o Senhor me ouviria e o Senhor me atenderia. Então, Deus, eu preciso do Senhor agora. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 21, no versículo 17, está registrado o seguinte: e ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. E Deus não só ouviu, e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Agar não estava nem pensando em Deus. Ela estava de mal de Deus. Porque o menino clamou, Deus ouviu e Deus enviou o seu anjo. E o anjo apareceu para Agar e disse a primeira palavra: o que tens, Agar? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar aonde ele está. Agar, ergue-te, levanta, mulher, e também levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Meu irmão, Deus tem promessa para a tua vida. Quem tem promessa, levanta a mão e dê um glória a Deus. Meu irmão, Deus move céus e terra, mas as suas palavras não vão passar jamais antes, e Deus vai cumprir cada promessa que Ele fez para a tua vida. Talvez você está no deserto, não sei. Talvez as coisas não estão andando muito bem. Mas Deus já entrou com providência aqui neste lugar, esta noite. Louvado seja Deus. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Aí no versículo 19, nós estamos encerrando. No versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos. Agar estava com os olhos fechados. Agar não estava enxergando nada. Não sei como é que está a tua visão aqui esta noite.
Talvez você está pensando, isso não é para mim, isso não é comigo. Talvez para os obreiros, para os pastores. Talvez, sei lá, para uma irmã abençoada. Olha, eu quero falar para você que esta noite é contigo mesmo que Deus está falando. Preste atenção, Deus quer te usar, é contigo mesmo. Abra os teus olhos. E abriu-lhe Deus os olhos de Agar. E quando os olhos de Agar foram abertos, ela viu um poço de água. Desde quando tinha água ali? Desde quando Deus, Ele fez nascer um poço ali no meio do deserto? Na hora, a providência de Deus apareceu na hora. Você está entendendo? Na hora certa, Deus entra com providência. Deus nunca vai te deixar na mão. Deus não vai deixar você morrer jamais. Nós fomos chamados para a vida. E apareceu um poço de água. E foi-se e encheu um odre de água. E deu de beber o moço. E era Deus com o moço. Imagina só. Imagina. De repente, ali não tinha nada. Aí Deus abre os olhos de Agar. Ela olha, vê um poço de águas cristalina, coisa mais linda. Imagina esse poço. E Agar, quando viu a providência de Deus, o quadro do coração dela foi mudado, ela encheu o coração de alegria. O Espírito de Deus envolveu Agar, porque ela creu nas promessas de Deus. E o moço lá, Agar enche o pote de água, e mesmo já com pouca força, mas aguentava caminhar, ela levantou e andou em direção ao menino. E ela, aquele menino que já estava quase morto, ela pegou aquele menino no braço. E ela começou a jogar aquela água linda, cristalina no rosto do menino. E dando para ele beber. Bebe, meu filho. Deus apareceu para mim. Deus ouviu a sua oração. Toma esta água da vida aqui na tua vida. Toma, meu filho, ergue-te. Ergue-te. Aqui, meu irmão. Meu irmão, presta atenção. Presta atenção, meu irmão. A vida é assim mesmo. Às vezes nós estamos fracos. Isso é do homem, é verdade ou não é? Às vezes nós estamos fortes. Temos fé até para ressuscitar um defunto. Mas às vezes estamos fracos. Mas pode ter certeza, você nunca está sozinho. Ainda que você tenha, sabe, pelas suas atitudes, talvez você atrapalhou um pouco, mas pode ter certeza, Deus vai consertar tudo e a vitória é nossa no nome de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, porque a vitória é nossa, 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 ela é nossa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Com toda a direção do trabalho, nosso pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Estava com saudade da igreja. Fiquei uma semana praticamente sem vir aqui na subsede. Semana passada nós tivemos a nossa escola bíblica de obreiros no Tempo Central. Já é uma tradição no nosso ministério. E foi a 69ª. Tá certo? Fala assim? 69? 69ª. Quase tronquei a língua para falar isso aqui. São 69 anos de forma ininterrupta que existe, que é feita essa escola. Irmãos, há muitos anos eu não perco essa escola. Muitos anos. Nos últimos 7 anos foi a melhor que eu participei. Não estava boa? Puxa vida, como que Deus falou. Sei que muitos irmãos não puderam ir,
questões particulares, viagem, serviço. O horário é um horário complicado, porque é à tarde e à noite, e os dirigentes, muitos não podem ir porque trabalham, os pastores, os obreiros, mas realmente foi uma bênção. Olha, eu vi muita gente grande chorar ali. Foi bom, não foi? Bênção mesmo. Tudo bem, irmãos, deixa eu dar uns avisos aqui. Começar lendo a relação de dizimistas, no dia 22/7/2014. Jovelino Silvério Filho. É o senhor, né? É um bonito, hein, rapaz? Glória a Deus. Jovelino Silvério Filho. Joanes Martins dos Santos. Cadê meu amigo? Cadê o Joanes? Ô, Joanes, fala, do jeito que escreve aqui, que a gente fala, Joanes. É assim mesmo. Não é Joanes, não, né? Não tem meio assim, internacional, não. Do jeito que escreve, fala, Joanes. Certinho? Joanes Martins dos Santos, Rui Pereira de Oliveira, Ed Escofil de Furlete, Narciso. É Narciso mesmo? Não é Narcísio, não, né? Narciso. José Gonçalves Júnior, Paulo Ernestino, Silvia Cristina dos Santos e Maria Batista. Deus abençoe os irmãos, que Deus dê vida aos irmãos, que te dê 100 vezes mais, que dízimo, meus irmãos, e oferta, principalmente dízimo, você dá por fé. Se for olhar o seu bolso, olhar a sua condição, você não dá dízimo. Dá, pastores? Não dá. Dízimo é fé. Tem mês que a coisa aperta. E o primeiro lugar que o crente corta é no dízimo. É uma loucura, né? Você está cortando onde você não devia cortar. O que é mais, irmãos? 100% sem Deus ou 90% com Deus? 90% ou 100%? 90%, não é? Mas o que acontece... A gente, quer ver, irmãos? Olha aqui, eu posso falar isso que eu sou pastor regional, eu tenho liberdade e tenho condição de falar isso, porque isso é a parte doutrinária. Janeiro, fevereiro e março, o dízimo cai violentamente. Janeiro, fevereiro e março. Por que cai? Hein? Os impostos. IPVA, IPTU, matrícula de escola, uniforme. Aí o crente fala assim, ixi, apertou. Corta no dízimo. Eu não faço isso. Nunca fiz. Pode escrever, meu amigo. Tem que você escreve aqui. Se tudo é aviso, ó. Sábado, mocidade, na subsede. O que vai ter? Mas bem que é o nome? Concentração, esse é o nome, obrigado. Concentração regional. Isso, eu devo estar aqui no sábado. Só se eu morrer. Se eu não morrer, eu vou estar aqui com os irmãos aqui no sábado. Começa também no sábado. Não vamos ter no sábado também curso de bacharel, teologia, básico e bacharel, teologia, às 8 horas, não é isso? Então, os irmãos que estão fazendo o curso, não deixem de vir. Cantina, salgados diversos, 3 conto. Subiu? Ué, inflação aqui, ó. Subiu? Cresceu o salgado? Estou brincando. Está barato demais, gente. Vamos comprar o salgado para ajudar. Leva aí uns 3 para sua casa. Almoço no dia 31 de agosto aqui na subsede. Salpicão, arroz, feijão. Feijão calibrado. O que é isso? Feijão calibrado? O que é isso? O que é isso, Lúcia? Cadê a Lúcia? Desceu para a cantina. O que é isso, gente? Balanceado, calibrado, quer dizer que tem alguma coisa a mais nele. Legumes? No feijão? Não. Oi? É enriquecido, aí mais um nome, calibrado, enriquecido. Eu sei que vai ser gostoso. R$10. Isso, irmãos, esse dinheiro está sendo... A gente está fazendo esses eventos para quê? Para comprar banco para a sede. Estão me ouvindo aqui? Para comprar banco para a sede. E eu creio que Deus vai nos dar os bancos.
A gente fala amém. Vou repetir. Eu creio que Deus vai nos honrar e dar os bancos. Esse amém me ajuda demais, viu, Rogério? Você dá um empurrão. Amém, se eu vou te falar. Escala do Tempo Central. Quarta-feira amanhã, a nossa escala no Tempo Central. O ônibus sai daqui às 18h30. Aí já tem um trajeto aí que eu não sei qual que é. Já passa. General Carneiro e Tempo Central. Ok. Sexta-feira, Diácono Daniel, aniversário, Fátima 1. É isso? Aniversário do Daniel. Danielzinho ali. Sexta-feira, Daniel? Benção, hein? Dia 25, aniversário do irmão Diácono Daniel, lá no Fátima 1. Deus abençoe, irmão. Muito bem. Mais algum aviso, irmãos? Mais algum aviso, querido? Só isso? Está aqui, né? Ok. Irmãos, só que, en passant, falar bonito aqui, en passant, rapidamente, de forma alguma eu quero aumentar, diminuir no que o presbítero falou bem. Deus te abençoe, querido. Mas ele tocou num assunto aqui, irmãos, que é um assunto melindroso e que foi por Deus. Ele falou com relação à preferência que Rebeca tinha por Esaú. Ou Esaú ou Jacó? Quem que era, gente? Jacó. E quem que gostava de Esaú? Era o pai, Isaac, né? Ou era o contrário? Não, era isso mesmo. Muito bem. Irmãos, quem é pai e mãe aqui? Deixa eu ver quem é pai e mãe aqui. Deixa eu ver, levanta a mão. Quem é pai e mãe? A maior parte, né? E quem que vai ser pai ou mãe um dia? Levanta a mão! Ah, gostei. Levanta a mão, gente, quem não é pai e mãe aí, ó. Pela fé. Senão que vocês vão casar. E vão ser felizes. Aproveita a bênção de Deus. Povo com vergonha. Vocês não vão casar, não? Vocês vão casar, todos vocês aqui? Amém? Amém dele. Você amém, Senhor. Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Veja bem, irmãos. Quem é pai e mãe aqui, já escutou isso em casa. Ah, papai gosta mais de fulano. Mamãe gosta mais de ciclano, não é isso? Já ouviu isso, irmã Maristela? Já ouviu isso? Já ouviu isso, pastor? Pastor, já ouviu isso? Eu sei. Se eu tenho. Os filhos sempre falam isso. E, infelizmente, isso é verdade às vezes. Irmãos, a gente tem que ter pai, as irmãs que são mães, nós que somos pais, temos que tomar cuidado com isso. Porque senão você traumatiza os seus filhos. É muito, não vou dizer normal, vou dizer que é comum. Não é normal, mas é comum. Nós, pais, temos assim, falarmos um pouco mais, dar um pouco mais de atenção para aquele filho que nos é mais querido, que nos é mais amoroso. Aquele filho ou aquela filha que traz o chinelo, que traz o suco, que faz um cafuné na carequinha aqui do pastor Jorge, no caso lá em casa. Mas isso, irmãos, olha aqui, isso aqui é uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Você que é pai e mãe, policia isso. Toma cuidado com isso. Porque você está ferindo muitas vezes o seu filho para o resto da vida. Os nossos filhos ficam nos filmando. Quando eu chego em casa, hoje, são 9h09 no meu relógio, quase 9h10. Vou chegar em casa lá para as 10h30, mas não vou chegar antes disso, certamente. Aqueles meus, digamos que os 3 tivessem acordado, eu tenho 3 filhos. Se o Felipe, que é o menino, vem e me abraça, ele é muito amoroso, ele chega a ser até pegajoso, beija, abraça, aperta, passa a mão no rosto, dedica a mãozona dele na cara da gente assim. Eu percebo às vezes que as meninas ficam olhando. Aí eu tenho que ser sábio, eu vou dar um beijo numa, um beijo na outra. Você está bonita? Você está linda? Tem pai e mãe que não elogia o filho.
Tem pai que nunca, irmãos, olha, eu tenho foto lá em casa, eu creio que ainda tem as fotos lá em casa. Eu sentei uma vez no sofá, veio uma menina, sentou aqui, já estava um grande, sentou nessa perna aqui, eu aguentei firme, veio a outra, sentou aqui, e o Felipe pegou pelo pescoço, nós saímos rolando no chão os três. Você tem que dar atenção para os filhos de maneira idêntica, da mesma forma para um e para o outro. Porque os filhos vão crescendo e inconscientemente eles começam a se afastar do pai ou da mãe. Não é verdade? E se afastar do pai e da mãe é problema na certa. Quem vai pagar a conta é você, pai, é você, mãe. Por uma falta de elogio para a menina. Olha, houve uma vez lá em casa que as meninas estavam sem namorado, as duas. Uma é noiva, vai casar, está perto de casar, e a outra já tem um marmanjo lá em casa me incomodando lá. Folgado, namorando a minha menina caçula. Tem um ciúme das minhas meninas que dói. Dos três, das meninas nem se fala. As duas estavam sem namorado. Sabe o que eu fiz? Fiz um negócio assim que eu acho que... Acho não, foi de Deus. Eu fui e comprei 3 presentes. Um para minha namorada eterna, minha Marina, glória a Deus. Deus é bom demais para mim, me deu uma lourinha. Comprei um presente para Elizabeth e para Larissa. Dei para as 3. Você não tem namorado, seu namorado sou eu aqui, ó. Me dá um abraço aqui. Gente, eu ganhei pão demais lá em casa. Escutei, papai, uma gracinha. Eu, glória a Deus. Papai é atencioso, maravilha. Irmãos, tem que ter sabedoria para lidar com os filhos. Você vai ganhar o jogo, entre aspas, é no diálogo, é na conversa. Chega uma certa idade que você não pode bater mais no seu filho. Tem pai que tira o cinto, já passou a fase de bater. E bater no lugar certo, né? Na poupança que você bate. Tem pai que espanca os filhos. É louco, maluco. Voltando lá no Jacó e no Esaú lá. Os filhos são seus filhos. Você tem que amá-los da mesma forma e demonstrar da mesma forma. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, mas é dever e Deus se alegra com isso. Quem pode dizer amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesse instante. Tem uma chave aqui, ó. Achei a chave de um carro aqui. Quem perdeu essa chave? É do Cadstone, estou brincando. Amém, queridos? Deus te abençoe. Deus te dê uma noite de paz. Deus te dê dias de paz. Que Deus te livre. Que Deus te livre do homem sanguinário, do assaltante. Que Deus livre a sua casa, que Deus te cubra com o teu sangue e que você seja invisível para aquele homem que não teme a Deus. Estão me entendendo? É invisível, espiritualmente falando, se ninguém vai ficar invisível. Mas Deus vai te fazer passar pelos lugares onde você tiver de passar sem que nada aconteça com você. Quem acredita, diga amém. Amém. Mais algum aviso, mais alguma coisa? Certinho? Muito bem. Francisco Ladeira, vem cá, vem orar. Isso. Muito bem. Você vai orar e o presbítero Vicente vai dar a bênção apostólica. Vem cá, Vicente. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos então agradecer a Deus, irmãos, pela bênção, pela palavra que nos ouvimos nesta noite. Foi um grande pão do céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Jesus, te agradecemos. Aleluia, pela tua palavra nesta noite, ó Deus. O Senhor tem falado conosco. Continua, Deus, abençoando cada um dos irmãos, cada um de nós que estamos aqui, ó Deus. Seja com esta igreja. Continue, ó Deus, abençoando a nossa vida e nos guardando, ó Pai. Aleluia, até a volta do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.